não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, que me espera estrangeiro, o meu lar é o céu, meu Jesus vem buscar a sua noiva, ele virá piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digo é o cordeiro que se entregou, ele vem, ele virá, ele virá, ele virá. Nós ansiamos pela tua volta, Jesus. Maranata. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno és de receber louvor, vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor, vamos clamar, então vem, vamos, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor, vamos clamar, então vem, ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele. e morar. Ele vem, Não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digo é o cordeiro que se entregou, ele vem, e ele virá num piscar de olhar, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digo é o cordeiro que se entregou. Cante, igreja, tu és o Senhor, vamos, tu és Senhor, diga, o nosso Deus, digno és, digno tu és de receber todo louvor, vamos clamar, então vem, bem forte pra Jesus, diga, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor, vamos, então vem, ele virá num piscar de olhar, com ele irá, na sua glória com ele morar.
Jesus não há temor. Em Jesus não há doenças. Em Jesus não há crises, não. Em Ti nós temos tudo. E um dia Ele virá, um dia Ele virá para buscar a sua noiva. Prepara os nossos corações, Jesus, para a Tua volta. Prepara os nossos corações. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. O Deus da provisão está nesse lugar, queridos. O Deus que pode todas as coisas está nesse lugar. E se você veio aqui nessa noite e tem coisas que tem te afligido, tem coisas que você tem passado por alguns problemas, entenda que o Deus da provisão, o Deus que pode abençoar a sua vida, está nesse lugar. Basta você crer, basta você abrir o seu coração, que Deus pode mudar a situação da sua vida. Nós te adoramos, Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Declara, igreja. Pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo, Tu estás comigo. Vamos declarar: temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Nós cremos. Eu creio em Ti. Haja o que houver, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti.
coração. Diga: temer porque se eu estou guardado porque seu nome é Jeová, irás prover de novo. Haja o que houver, irás prover de novo. eu creio em ti. Declare com fé: não vivo do que vejo, Vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em se você está firmado na rocha, temer porque, diga: se eu estou guardado nele, ele nunca perdeu. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. prover de novo. Eu creio, pois a tempestade e o vento forte não podem. Não vão roubar a minha fé. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade Vento forte, não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. enquanto nós declaramos com os nossos lábios o Jeová Jireh, o Deus da provisão, Ele já começa a agir em nosso favor. Por que se preocupar com os problemas? Por que se afligir com as situações? Se o teu Deus que te guarda enquanto você dorme está nesse lugar para ouvir você declarar: a tempestade e o vento não vão roubar a minha fé. A tempestade Vento forte, não vão roubar a minha fé. em ti, meu Deus. A tempestade não pode roubar. E o vento forte, não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. A tempestade E o vento forte, oh, não vão roubar a minha fé. em ti, meu Deus. Diga: em ti, meu Deus. 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 Aleluia. Eu não sei qual a necessidade que você entrou aqui nessa noite,
Mas nós acabamos de declarar aqui temer, porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha, o nosso Deus não perde batalha. Nós estamos guardados por Ele. Você está guardado por quem nunca perdeu uma batalha. E Ele supre tudo. Ele supre tudo. Existe um ambiente aqui. Existe um ambiente de glória aqui neste lugar. Não tenho que temer, porque você está na presença do Rei. Você está na presença do Senhor dos Senhores. E Ele nunca perdeu uma batalha. E não é a sua que Ele vai perder, porque Ele é vencedor. E eu e você, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor. Não tenho que temer. Repita mais uma vez. Repita mais uma vez. Eu não vou temer. Mais forte, eu não vou temer. Porque o meu Deus nunca perdeu uma batalha. E eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos mais. Nós somos mais. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Chega lá, sim, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Pai. Faz conforme a Tua vontade. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós só queremos Te adorar. Nós só queremos Te exaltar. Você que ora em línguas. Sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei Ele está aqui. que esse deserto Sinta Ele. vai Sinta chegar Ele. ao fim. O Senhor está cuidando de Ele está cuidando de você. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de Ele está cuidando. Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando do teu casamento. Ele está cuidando dos teus filhos. Ele está cuidando da tua casa. E Ele é bom. Porque
Porque mesmo a gente sendo infiel, Ele permanece fiel até o fim. E é isso que é maravilhoso desse Deus. Porque mesmo muitas vezes nós virando as costas para Ele, Ele permanece de frente para nós. Mesmo muitas vezes nós cruzando os braços para não cumprir o nosso chamado, Ele permanece com os braços abertos nos aguardando. E esse é o Deus que nós servimos. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Porque Ele tem nos sustentado. Em meio à dor, em meio à crise, em meio a choro, em meio à tristeza, em meio a sofrimento, em meio à frustração, em meio à decepção, Ele continua nos sustentando. Ele continua nos guardando. E por isso que a gente está aqui. Talvez essa semana você pensou em desistir, você pensou em parar. Você pensou em parar com tudo. Isso é normal. Só que mesmo assim, Ele continua te sustentando e você está aqui. E você está aqui para revigorar as suas forças, para você continuar andando mais um pouco. Porque sem Ele nada nós podemos fazer. Sem a presença de Jesus em nós, nada nós podemos fazer. Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos cura, é Ele que nos cuida. Aleluia. Deus é bom. Amém? Sente-se, por favor. Aleluia, Deus é bom demais. E Ele continua nos amando. Ele continua nos cuidando. E é por isso que a gente vem a um ambiente como esse, porque nós queremos mais dEle. Jesus, Ele é suficiente para tudo em nós. Só que nós somos insaciáveis pela presença dEle. Nós vemos aqui no domingo, nós nos enchemos, nós recebemos uma palavra de ativação, a nossa vida ela é sacudida, nós somos transformados, nós somos curados, porém nós precisamos mais um pouco dEle. A cada domingo, a cada semana, nós precisamos mais um pouco nos abastecer daquilo que Ele tem para nos dar. Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu e nós não conseguimos ficar sem pão. Nós não conseguimos ficar sem Ele. Mesmo muitas vezes nós querendo desistir, nós desanimando, nós parando, nós nos paralisando no meio do caminho, Ele continua nos impulsionando para que nós venhamos continuar andando mais um pouco. E nós estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado para que nós venhamos andar mais um pouco. E é isso que Ele tem feito em nós. Semana passada nós recebemos uma palavra poderosa. E isso mexeu muito com nós. Só que o primeiro louvor que foi ministrado aqui hoje, não sei se você se recorda, é que eu não quero só me arrepiar. Eu não quero só mais me emocionar. Porque isso faz parte também. Porque quando o Espírito Santo ele vem e nos enche, nós nos arrepiamos. Nós nos emocionamos. Mas a gente não quer mais, a gente está vivendo um tempo hoje que nós já não queremos mais só experimentar. Nós precisamos mergulhar. Nós precisamos ir mais profundo. Nós precisamos conhecer mais. Nós precisamos nos aperfeiçoar mais em Deus. Porque nós somos transformados em Deus quando nós nos entregamos por completo para Ele. Você só é transformado por Ele quando você se entrega por completo. Aí nós começamos a viver aquilo que a palavra fala, perfeita, agradável, a boa vontade de Deus, através da renovação do nosso entendimento. E isso só acontece quando nós mergulhamos nele. Por isso é uma noite que nós estarmos mergulhando em Deus.
E Ele quer fazer coisas grandes nas nossas vidas. Você crê nisso? Deus, Ele quer fazer coisas grandes na tua casa. Você crê? Porque nós cantamos agora aqui. Sabe que a manifestação do louvor, ela é muito poderosa. Porque o louvor é a expressão de um sentimento que está aqui dentro. Quando um louvor ele é composto, quando um louvor ele é escrito, o Gui sabe, porque o Gui ele é compositor. E logo, logo, as nações, estenda sua mão para cá, por favor. Logo, logo, as nações, repita comigo, logo, as nações vão estar sendo abençoadas por louvores que sairão da casa do Guilherme. Você crê nisso? Eu vim no carro hoje, nós estávamos escutando algumas canções, e a gente falava assim, essa aqui daria certinho para o Guilherme. Não é porque a gente é amigo, mas é porque ele carrega algo. E na hora me veio assim, daqui a pouco a gente vai estar no YouTube, e vai estar só aparecendo ali, para honra e glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Sabe por quê? Abre por favor, Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Se puder baixar um pouquinho mais o retorno aqui, o meu retorno. Efésios 3, 20, ele fala assim, ó: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o quanto nós pedirmos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos falar junto esse versículo? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o quanto pedirmos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O seu poder que opera em nós. Existe um poder dentro de nós que nós carregamos. Você carrega um poder dentro de você. Você sabia disso? Você carrega dentro de você um poder de Deus, porque tudo vem dele. Tem um texto que fala assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aqui nós lemos que existe conforme, na medida do poder, do seu poder que opera em nós. Porque o poder de Deus que opera em nós, ele ativa uma vida de milagres. O poder de Deus que opera em mim, ele ativa em mim uma vida de milagres. Só para que a gente venha entender, milagre, significado de milagre é um acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Milagre é um acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Quem quer viver milagres aqui? Amém? Mas entenda algo, para que nós venhamos viver um milagre, nós precisamos estar numa situação onde já não tem mais jeito. Talvez você se encontre hoje aqui neste lugar, em uma situação da sua vida que você veja assim, já não tem mais jeito. Aí vem uma operação de Deus, aí vem a manifestação de Deus, aí vem a proteção de Deus. Se você precisa de um milagre na sua vida, independente a área que for, Ele está aqui nessa noite para curar os enfermos, para libertar os cativos, para expulsar os demônios, para trazer vista aos cegos, para fazer o mudo falar. Ele está aqui, você crê nisso? Porque o mesmo Deus que operava no passado, Ele opera no presente, e também Ele opera no futuro. Amém? Então nós reconhecemos que o nosso Deus, Ele opera milagres. E nós entendemos que Ele tem o prazer em fazer milagres em nós.
Amém? Se você entrou aqui nessa noite e você precisa ou necessita de um milagre, nós declaramos em nome de Jesus, o seu milagre chegou. O seu milagre chegou. Porque você está no ambiente onde existe uma manifestação do poder de Deus que opera em nós. Por isso que quando nós liberamos uma palavra, nós precisamos pegar ela e essa palavra muda a nossa história. Uma palavra liberada, ela tem um poder de transformar a nossa vida, segundo o poder que opera em nós. Porque não é o que vem de nós, mas é aquilo que opera em nós. Existe um poder dentro de você. Se você expor isso para fora, pessoas vão ser curadas. Existe um poder dentro de você que você carrega. Se você expor isso para fora, pessoas, famílias vão ser resgatadas e transformadas. Amém? Abre, por favor, em Marcos, capítulo 6, versículo 30. Nós vamos entrar aqui no texto de hoje. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Ele fala assim: e voltaram os apóstolos à presença de Jesus, e lhe relataram tudo o que haviam ensinado. E ele lhes disse: vinde, repousar um pouco, à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que viam e iam. Então foram a sós no barco para um lugar deserto. Esse é um texto muito conhecido. Nós vamos falar aqui sobre o milagre da multiplicação. Desde criancinha a gente aprende esse texto. Os 5 pães, 2 peixinhos. Né? Até tem uma música muito antiga, que ela fala assim: quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? Não precisa cantar. Então, é um texto que já está inculcado em nós. Jesus, ele faz um milagre. Ele pega 5 pães e 2 peixinhos, e ele faz uma multiplicação dentro daquele cesto, daquilo que ele tinha, e ele acaba sustentando mais de 5.000 pessoas. É um texto que ele é muito conhecido. Só que é importante a gente analisar cada detalhe do texto. Nesse contexto, nessa história a qual os discípulos eles chegam até Jesus, os discípulos eles vinham de viagens, a qual Jesus tinha mandado de 2 em 2 a abençoar as cidades, a liberar bênçãos, a curar os enfermos, ou seja, eles estavam em missão. Eles foram para Capão Novo, eles foram liberar uma palavra para jovens, e eles acabaram retornando. Só que depois de muita viagem, de muitas coisas que eles fizeram, eles voltaram cansados. E além disso, por esse período, João Batista tinha sido decapitado. Eles vieram até Jesus, eles falaram todo o cansaço que eles estavam, tudo que eles viveram no caminho, as pessoas que eles expulsaram dos demônios, eles tinham muita história para contar, eles estavam cansados e além disso eles vieram com uma notícia: João Batista morreu. Entenda que nesse período, que nesse tempo Jesus ele estava de luto. Aí ele chama os 12, vem cá, vamos repousar um pouco, vamos ir para um lugar deserto. Vamos ficar um pouco sozinhos. Jesus, triste porque João Batista tinha morrido. Jesus tinha que dar atenção para os discípulos, que eles tinham muita coisa para falar. Eu aposto que vocês chamar ali o Elton, a Jade, o Caleb e a Pri, sentar com eles, vão ter muitas coisas para falar. Porque quando você vai em missão para algo, existem muitas pessoas que vêm. Existem muitos acontecimentos, existem muitas coisas, e eles queriam falar, eles queriam compartilhar. E nesse momento Jesus ele estava em um período de luto, um período de tristeza. E o que ele fala? E ele lhes disse, no verso 31, vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. 32 fala assim, então foram a sós num barco para um lugar deserto. Entenda isso, em tempo de cansaço e dor, nós precisamos correr para um lugar secreto e repousar em Jesus. Em tempos de cansaço e dor e luto
e tristeza, nós precisamos ir para um lugar secreto e repousarmos em Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite assim, nesse estado, cansado, com dor, em luto, com tristeza, decepcionado. Jesus está te conduzindo nesse momento a um ambiente de descanso nos braços dele. Tem uma canção que nós cantamos também, que em teus braços é o meu descanso. Só existe uma forma de nós descansarmos e acalmarmos a nossa alma, é nos braços de Jesus. Você quer aliviar a pressão da sua alma? Vai para um lugar secreto. Jesus sempre, quando ele queria buscar mais intimidade com o Pai, ele ia para o deserto. Ele ia para um lugar sozinho, ele pegava os discípulos, os íntimos, e ia para um lugar sozinho. Deus está nos conduzindo nesses dias a voltar ao maior princípio, que é ir para o lugar secreto. Quando nós lemos lá em Mateus 6, ele fala: fecha a porta, entra para o teu quarto, fecha a porta, porque o teu Deus que te vê no secreto. Sabe o que está acontecendo com essa geração hoje? Deus não consegue mais ver no secreto. Sabe o que alivia a nossa alma? É o secreto. Porque lá nós depositamos toda a nossa angústia, toda a nossa tristeza, todo o nosso desânimo, é no secreto em Jesus. Nunca numa geração a gente viu tantos jovens em depressão, nunca numa geração a gente viu tantos jovens desanimados, porque nós precisamos voltar ao momento do secreto. Deus está conduzindo nós como igreja a voltarmos para o secreto, para repousarmos a nossa alma nele. Amém? Isaías 40, 29, ele fala assim, ó: ele dá força àquele que está cansado, e ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Aqui já começa o milagre da multiplicação. A Bíblia fala que ele dá força àquele que está cansado. Só que ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, ou seja, ele multiplica o nada. Se você não tem nenhum vigor, se você está totalmente cansado, quando você vai até Jesus, ele multiplica as suas forças. Quando você está caído, está abatido, está desanimado, se você vai até Jesus, ele faz você se levantar e faz você continuar andando. Nessa noite, se você está nessa situação, Deus vai fazer você se levantar e você vai sair andando. Deus, ele quer aliviar o cansaço da tua alma, ele quer tirar a tua pressão emocional e ele quer te reposicionar no Pai novamente. Amém? Vamos voltar lá para Marcos 30, o verso 33. E a multidão viu-os partir e muitos o conheceram. Entenda, eles estavam entrando no barco e a multidão viu eles partir, viu eles indo para o outro lado. E a multidão viu-os partir e muitos o conheceram e correram para lá a pé. E correram para lá. Eles foram a pé, eles foram correndo. De todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que ele. Sabe aquela pessoa que você encontra na rua? E você fala assim: aparece lá em casa. E quando você chega em casa, ela já está lá. Nessa situação, Jesus não tinha convidado. Ele chamou os seus discípulos para irmos a um lugar deserto. Alguém ouvia onde ele iria e chamou uma multidão. E daqui a pouco um foi avisando o outro a pé, foram de porta em porta: ó, Jesus vai estar em tal lugar, ele vai estar em tal lugar. E daqui a pouco tinha uma multidão. E quando Jesus chegou naquele lugar, a multidão já estava. Existia uma multidão preparada, sedenta por aquilo que Jesus carregava. Só que Jesus estava de luto. Só que Jesus estava passando por um período de tristeza. Amém? 33, continua. E a multidão viu-os partir. E muitos o conheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. 34. E Jesus, saindo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão. Naquele momento Jesus pensou assim: não é tempo de chorar, não é tempo de estar em luto, é tempo de ter compaixão por aqueles que estão com fome.
Sabe o que acontece muitas vezes? Nós estamos passando por dificuldades, por problemas, e muitas vezes nós nos afundamos nos nossos problemas. Nós nos afogamos nas nossas dificuldades. Só que existe alguém necessitando de algo que você carrega. Existe alguém necessitando de um poder que existe dentro de você, que é operado através de Deus. Você carrega dentro de você um poder que pessoas estão nesse exato momento precisando para ser ativado e reposicionado em Deus. Porque enquanto nós estamos cuidando daquilo que é de Deus, Deus ele está guardando aquilo que é nosso. Enquanto você cuida daquilo que é de Deus, Deus guarda aquilo que é de vocês, amém? E Jesus teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Numa outra versão, ela fala que Jesus ele curou os seus enfermos. Existia uma multidão, Jesus cura os enfermos, e Jesus começa a ensinar muitas coisas, porque o prazer de Jesus era ensinar sobre o reino de Deus. O prazer de Jesus era ensinar sobre o reino de Deus. Quando nós nos movemos além das nossas dificuldades e desculpas, nós somos alcançados pela compaixão de Jesus e acessamos um ambiente de transformação. Essa multidão, essas pessoas não mediram esforços para ir no lugar onde Jesus estava. Naquela época não tinha Uber, não tinha ônibus. A Bíblia fala que eles foram a pé, eles foram correndo, eles não mediram esforços para estar diante de Jesus. E nós, muitas vezes, por tão pouco, deixamos de acessar um ambiente de milagre. Muitas vezes nós, às vezes por nada, deixamos de ir no lugar onde a nossa vida poderia ser transformada. Aonde a presença de Jesus está, a nossa vida pode ser totalmente transformada. Aonde a presença de Jesus está, nós podemos ser curados. Porque Ele carrega milagres. O nosso Jesus, Ele carrega milagres. Então quando nós movemos, além das nossas dificuldades e desculpas, a pastora pregou uns anos atrás, pare de dar desculpas. Existem muitas coisas das nossas vidas, que nós não acessamos em Deus, pelas desculpas que nós damos. Nós somos especialistas em dar desculpas. Nós somos especialistas em ver problemas. Nós somos especialistas em parar diante de dificuldades. Mas quando nós olhamos aqueles vídeos da África, Venezuela, aquelas crianças que vão correndo, que andam quilômetros e quilômetros para estar num lugar escondido, porque não pode falar muito alto, para ouvir sobre Jesus, porque elas entenderam o poder que carrega aquele que vive a palavra de Deus. Porque quando nós não medimos esforços, maior o preço que a gente paga, é maior a probabilidade do milagre que a gente vai receber. E eles chegaram até Jesus sedentos, famintos, necessitamos de um pastor. Porque a Bíblia fala que quando Jesus ele teve compaixão deles, eles eram como ovelhas perdidas, que não tinham pastor. Sabe por quê? Porque quem não tem pastor não tem direção. Quem não tem pastor não tem direção. É por isso que nós precisamos congregar no lugar. Nós precisamos estar no ambiente para ter uma direção para onde nós andamos. Amém? Amém? Marcos 36, 35. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram, chegaram até Jesus, vamos entender o contexto, eles chegaram até Jesus, Jesus estava ensinando a multidão, Jesus estava instruindo, e daqui a pouco vem alguém lá, sabe quando o pastor está pregando e vem alguém aqui largar um bilhetinho? Hoje não larga mais bilhete, antigamente largava, né? Placa tal, está atrapalhando lá o estacionamento. Ou alguém chegar ao pé do ouvido aqui, ó. Jesus estava pregando, estava ensinando, a multidão estava sedenta, e daqui a pouco veio um bilhetinho. E falava assim, ó. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto,
e o dia já está muito adiantado, ou seja, já está tarde. Despede-os para que vão aos campos, às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. E ele, porém, 37, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós, compraremos 200 dinheiros de pão para dar a eles de comer. Existem várias versões desse texto, existem 4 versões. E aqui os discípulos questionaram: tá, mas tu quer que a gente saia e compre pão para mais ou menos umas 7.000 pessoas? Agora eu quero perguntar algo para você. Era possível eles saírem daquele lugar e irem comprarem comida para mais de 7.000 pessoas? Era possível ou não? Era possível, olha só, eles estavam no deserto, tá? Era possível eles saírem daquele lugar e irem comprarem comida? Era possível? Era possível. Claro que era. Eu me prestei, tá? Era mais ou menos 5.000 homens. Vamos calcular comigo, tá? Vamos supor que tinha uma média de 7.000 pessoas. Uma média. Porque eu tinha calculado assim, ó, 5.000 homens. Vamos supor que a metade dos homens eram casados. Já dá 7.500. É isso, né? Vamos supor que a metade dos casados tinha um filho. Daria mais ou menos umas 9.800 pessoas, mas eu trabalhei nas 7.000 para ficar mais fácil, porque eu não sou muito bom em contas, tá? Tinha uma média de 7.000 pessoas, vamos pensar junto. Quantos pães tu come, pastor? Mais ou menos. Tá, olha só. Hoje... Entenda. Hoje, quando a gente faz os cultos de homens aqui, a gente faz um salchipão, né? Só que naquela época era peixe-pão. O que acontece? Mas vamos supor que mais ou menos ali, cada um comesse 2 pães. Para fazer um cálculo mais exato aqui. 2 pão por pessoa, numa média de 7.000 pessoas, dá 14.000. É que eu anotei. 14.000 pão. Tá, vamos lá, 14.000 pão. Agora se tu pegar 14.000 e dividir por 12, tinha 12 discípulos. Aí eles perguntaram para Jesus: tu quer que a gente vá e compre pão para eles? Era uma pergunta. Vamos supor que Jesus: sim, eu quero que vocês comprem. Aí eles iam sair, eles iam pegar os 12, mais ou menos dariam uns 1.070 e poucos pães ali, calculado meio por cima. Mais ou menos cada discípulo carregaria uns 900 pão, vamos botar assim. Cada discípulo carregaria 900 pão. Quando você vai na padaria, você vai pegar uma sacola de pão. Vamos supor que você está de bicicleta. Quantos pão mais ou menos você consegue carregar? Me ajuda? Alguém aí que já buscou pão? 40 pão. O pastor consegue carregar 40. Quem dá mais? 100 pão. Aquela ali. Vamos supor que eles conseguiam carregar 100 pão numa viagem. Cada discípulo eles iam fazer uma viagem, iam carregar 100 pão. Eles teriam que fazer mais ou menos umas 9 viagens, para dar ali os 900 pão, para fechar mais ou menos o cálculo. Ou eles teriam que ir na multidão, pegar pessoas e sair em multidão para comprar pão. Enquanto o culto está acontecendo, sai o Tito, sai o Marlon e vão lá e compram o pão. Tá? Vamos supor, é possível ou não é? É possível eles saírem para comprar pão? É ou não é? É possível. Só que demoraria muito mais tempo. Talvez uns 3 dias, vamos dizer. Existia uma possibilidade disso acontecer. Só que a situação, a probabilidade era de dar tudo errado. A multidão ia embora, eles não iam esperar. Entenda, existem coisas da nossa vida que é possível. Se nós se desdobrarmos e fizermos muitas coisas, é possível. Mas entenda, estar no lugar certo com Jesus, o tempo é remido e o processo é acelerado. Quando você está no lugar certo com Jesus, o tempo ele é remido e o processo ele é acelerado. Nós estamos ministrando aqui há alguns dias sobre uma aceleração de processo.
Deus ele está acelerando alguns processos das nossas vidas. Talvez coisas que você levariam 10 anos para fazer, na presença de Jesus, em 1 mês tudo acontece. Você está entendendo isso? Talvez situações que demoraria 20 anos para acontecer, na presença de Jesus, em 20 dias está resolvido. Porque quando você está no lugar certo, na presença de Jesus, o processo é acelerado e o tempo ele é remido. E a multidão estava com fome. E era um lugar deserto. Era possível? Era, mas não era viável. Amém? O que levaríamos muito mais tempo para fazer sozinho, com Jesus é muito mais rápido. Aquilo que levaríamos mais tempo para a gente fazer sozinho com Jesus é mais rápido. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente conseguiria fazer. Levaria muito mais tempo. Só que a gente não conseguiria desfrutar. Porque tudo aquilo que a gente faz na força do nosso braço, nós não conseguimos sustentar. Tudo aquilo que a gente faz na força do nosso braço, nós não conseguimos desfrutar. É por isso que existem muitas coisas que são possíveis. Só que existem muitas coisas que Jesus precisa realizar na nossa vida. Sabe o que eu acredito? E isso veio muito forte no meu coração. Essa multiplicação dos pães e dos peixes. Agora pensa comigo. Existe uma multidão aqui ouvindo uma palavra. Jesus ele cura os enfermos. Jesus ele libera uma palavra de ensinamento e ele despede a multidão. Vamos supor que os discípulos chegaram até Jesus. Jesus deu ouvido e despediu. Vocês acham que a multidão ia reclamar de fome, sendo que receberam ensinamento, receberam cura, receberam uma palavra? Será que eles iam reclamar? Eles iam para a aldeia, eles iam chegar no X, eles iam comer algo e iam começar a celebrar. Eu fui curado. Eles não iam reclamar por fome, porque eles tinham recebido cura. Eles tinham recebido uma transformação. Só que nós lemos lá no início que o nosso Deus, Ele faz além daquilo que nós pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós através dEle. Ele sempre vai fazer muito além. Só que o maior ensinamento nesse contexto de multiplicação era para os discípulos. Jesus queria ensinar eles. Jesus quer ensinar eu e você que nós precisamos depender de Jesus para tudo na nossa vida, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Amém? 6:38. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixinhos, que não eram nem deles. No meio da multidão, o menino, ele viu uma oportunidade. Ele viu que os discípulos estavam se batendo, e agora o que a gente vai fazer? Como que nós vamos alimentar essa multidão? A gente não tem nada, e daqui a pouco vem o Samuel, e ele fala assim: eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes, é pouco, mas é o que eu tenho. Ele apresentou até os discípulos, e os discípulos levaram até Jesus, e eles falaram: nós temos 5 pães e 2 peixes. É suficiente para alimentar mais de 7.000 pessoas, é ou não é? Aí, vamos junto, vamos pensar, vamos calcular. 5 pão, só o pastor come 3. 5 pão, 2 peixes, é suficiente para alimentar uma multidão de 7.000 pessoas? Não é. Mas entenda as chaves que Deus está liberando para nós aqui. O menino, Samuel, no meio da multidão, entendeu a importância daquilo que o Hélito fala muito. O menino, no meio da multidão, entendeu a importância de ser participante daquilo que Jesus estava fazendo. Ele viu uma oportunidade, aonde os discípulos enxergaram dificuldade. Aonde os discípulos que andavam com Jesus, que curavam os enfermos, se bateram. Um menino, no meio de uma multidão, que estava sendo instruído por Jesus, ele viu uma oportunidade de ser participante daquilo que Jesus estava fazendo naquele momento. O maior investimento no reino de Deus
O pouco que nós temos é a matéria-prima para o milagre. O pouco que você tem é a matéria-prima para o milagre de Jesus na sua vida. E não é só em você, é através de você, é sobre a sua família, é sobre a sua geração. Aquele menino entendeu, eu vou investir no reino. O maior investimento é o reino de Deus. Porque no reino de Deus existe milagres. No reino de Deus existe multiplicação. A matéria-prima do milagre é aquilo que você tem, é o pouco que você tem. Ah, mas eu só sei fazer isso. Faça com aquilo que você tem. Ah, mas eu não sei cantar. Cante com aquilo que você tem. Faça aquilo que você tem. Que certamente Deus ele vai fazer abundantemente mais daquilo que você pensa e daquilo que você necessita. E daquilo que você precisa. O Caleb ele falou semana passada que algo muito forte. Deus ele não se move por necessidade. Ele se move por posicionamento. Ele se move pelo entendimento que nós temos acerca daquilo que nós aprendemos. E o menino entendeu. O menino ele viu uma oportunidade, enquanto muitos enxergaram problemas. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós focamos aumenta. Se na nossa vida a gente focar só em problemas, os problemas vão aumentar. Se nós focarmos nas dificuldades, as dificuldades vão aumentar. Se nós focarmos naquilo que nós não temos, nós não vamos conseguir enxergar aquilo que nós temos. O problema dessa geração de hoje é que foca muito naquilo que não tem e não consegue desfrutar daquilo que recebeu. Existe algo que você recebeu de Deus. Existe algo dentro de você. Que o pouco que você tem é a matéria-prima para o milagre de Jesus na sua vida. Amém? 39. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. 40. E assentaram-se e repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. O nosso movimento, eu quero que você repita junto comigo isso. O nosso movimento em obediência traz à existência o que não existe. Eles não estavam entendendo. Jesus falou assim: vocês têm 5 pães, 2 peixes. Não fazem assim, ó. Pega essa multidão de mais ou menos 7.000 e começa a organizar de 100 em 100, de 50 em 50. Eu imagino que ficou aqueles bolinhos e ficou uns vãos no meio. Aí eles organizaram aqueles discípulos, eles não estavam entendendo nada, porque só viram 5 pães e 2 peixes. Talvez alguns meio que duvidaram, talvez alguns meio que criticaram, mas obedeceram. Porque quando nós nos movemos em obediência, mesmo sem entender, quando nós movemos em obediência, a obediência ela traz a existência, aquilo que não existe. Isso é a fé. A fé ela é o firmamento daquilo que eu não enxergo, mas ela é a certeza daquilo que eu espero. Eu não estou vendo, mas eu estou me movendo porque eu tenho a certeza que eu vou acessar. Essa é a nossa fé. Eu não vejo, a situação está terrível, eu não estou enxergando, mas eu estou me movendo porque eu tenho certeza que vai acontecer. Porque o meu Deus, ele nunca perdeu uma batalha. E não é a sua que ele vai perder. Amém? Organizar o natural para receber o sobrenatural. Jesus falou assim, ó, já que vocês não conseguem dar pão para a multidão, já que vocês não conseguem buscar, faz assim, ó, organiza tudo e o resto deixa para mim. Sabe o que cabe a nós fazer? Organizarmos aquilo que é natural. Aquilo que está na nossa mão, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos realizar, a decisão que nós podemos tomar, o movimento que nós podemos fazer, faça, organize o natural, porque o sobrenatural deixa para ele. Porque às vezes muita gente quer fazer até o sobrenatural. Só que o sobrenatural é Jesus que realiza. Você lembra em 1 Reis 18, não precisa abrir, tem a história de Elias.
que ele foi afligido pelos profetas de Baal, aí eles entraram numa competição. A competição era eles preparar um cordeiro, um carneiro. E o primeiro Deus que respondesse com fogo, aquele seria Deus. O que acontece é que os profetas, eles começaram a brigar entre eles, eles começaram a gritar, e o fogo não desceu, só que eles destruíram o altar. O que Elias faz? Ele começa a consertar o altar de Deus, ele começa a pegar as 12 pedras, ele organiza ela, ele faz um rasgo na volta, ele prepara o natural, aí ele clamou por sobrenatural, e a Bíblia fala que o Deus de Israel respondeu com fogo. Porque quando nós nos movemos em fazer aquilo que está na nossa mão, Deus ele se move em fazer aquilo que só Ele pode fazer. Enquanto o altar está derrubado, enquanto está tudo bagunçado, o milagre não pode ser operado. Enquanto existe uma bagunça natural que a gente não realiza a organização dela, Jesus ele não pode fazer. Porque o reino de Deus ele é organizado. Cabe a nós fazer aquilo que é natural de fazer, organização natural para uma manifestação sobrenatural. Amém? Deus ele quer fazer algo em você nessa noite. Marcos 6,41. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou. E partiu-lhe os pães e deu aos seus discípulos, para que pudessem diante deles repartir os 2 peixes por todos. Antes da multiplicação, nós precisamos abençoar. Abençoar para multiplicar. Nós precisamos abençoar tudo aquilo que nós temos em Deus. Provérbios 16:3 ele fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Tudo aquilo que você colocar a sua mão vai prosperar. Os seus planos vão ser bem sucedidos quando você consagra tudo ao Senhor. Amém? Servir é a maior forma de manifestar o reino de Deus na terra. E nesse momento os discípulos, eles pegaram os cestos, eles iam até Jesus, Jesus enchia os cestos, e eles iam pela multidão para servir. Você já foi numa pizzaria? Quem já foi numa pizzaria aqui no rodízio de pizza? Só que era pão e peixe. Os discípulos pegavam aquela bandeja, e eles iam pelo meio, e eles começavam a servir. Eles começavam a servir, sabe por quê? Porque eu e você fomos chamados para servir no reino de Deus. Imagina a correria, 12 para 7 mil, eles chegavam até Jesus, Jesus ia aqui, largava tudo, eles vinham e serviam. Voltava até Jesus, eles vinham e serviam. Só que chegou um momento que a multidão já estava saciada. Chegou um momento que a multidão falou assim: ei, chega, agora eu quero as doces. Não tem nada de doce. Chegou um momento que a multidão falou assim: ei, nós não aguentamos mais. Se nós comer mais um pedaço, a gente peca. Aí imagina uma multidão que veio correndo, a pé, desesperada, faminta por Deus. Eles recebem cura, eles recebem o ensinamento e eles saem saciados. Sabe o que acontece? É isso que Deus faz. Deus vai fazer você sair daqui deste lugar saciado pela presença dEle. Você vai sair daqui satisfeito. Você sairá satisfeito. Porque é impossível nós estarmos diante da presença de Jesus e sairmos com necessidade. Eles queriam ser curados, eles queriam ensinamento. Jesus, Ele dá alimento. Porque Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Eu acredito que eles nem imaginavam que ia vir um pãozinho e um peixinho numa bandeja. Mas Jesus faz algo extraordinário quando nós nos colocamos diante da presença dEle.
Amém? Cada um de nós temos formas diferentes, individuais, de fazer a vontade de Deus. Porém, o objetivo principal e coletivo do reino é servir. O maior objetivo do reino de Deus é servir. E esse é um dos pilares da nossa igreja. Servir. Nesse momento, Jesus queria ensinar os discípulos: ei, vocês foram chamados para servir. Eu e você, nós fomos chamados para servir. Aquele poder que opera em você através de Jesus é para servir outras pessoas. Marcos 6,42 fala assim: e todos comeram e ficaram fartos. E todos comeram e ficaram fartos. E levaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Agora imagina, Jesus ele começa a multiplicar, ele começa a fazer, eles começam a servir. E daqui a pouco os discípulos voltaram com os cestos cheios. Imagina que Jesus está aqui em cima. E os 12 cestos foram depositados aqui na frente do altar. Os 12 cestos estão aqui, porque a multidão já não está mais com fome, eles estão saciados. Jesus já parou de fazer a multiplicação, porque a fome já cessou, e os 12 cestos estão aqui. Amém? O maior investimento é o reino de Deus. Ser participante daquilo que Jesus faz nos leva a uma vida de abundância e de plenitude. Ser participante daquilo que Jesus faz nos conduz ou nos leva a uma vida de abundância e de plenitude. E é isso que Deus ele quer fazer na tua vida. Abundância e plenitude é por completo. É todas as áreas da vida que Ele quer curar, transformar e saciar. Fica de pé, por favor. O maior investimento é o reino de Deus. Ser participante do que Jesus faz nos leva a uma vida de abundância e plenitude. 2 Coríntios 9:10 fala assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a... Vamos lá, vamos falar juntos, semente, tá? Só para ficar mais claro. Aquele que supre a semente ao que semeia, aquele que dá a semente, aquele que semeia, e o pão, aquele que come, também lhe suprirá e multiplicará a... A gente não entendeu, tá? É semente. Quando chegar nessa parte, você fala semente, só para ficar mais interativo. Você vai entender. Aquele que supre a semente, aquele que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a... e fará crescer os frutos da sua justiça. Sabe que a Bíblia não fala isso. Eu estou aqui conjecturando. Só que agora pensa comigo. Existe uma multidão com fome. Os discípulos chegam até Jesus, eles queriam despedir a multidão. Eles queriam mandar a multidão embora. Jesus ele pergunta para eles: o que vocês têm? E eles se olharam e daqui a pouco vem um menino. Eu vou dar tudo que eu tenho. E esse menino dá os 5 pães e 2 peixes. Aqueles 5 pães e 2 peixes sustenta mais de 7.000 pessoas. Um menino, no meio da multidão, ele entendeu que ele precisava estar participando daquilo que Jesus ia realizar naquela multidão. E ele pega e dá os 5 pães e 2 peixes. E acontece toda a manifestação, multiplicação, as pessoas são saciadas e sobrou 12 cestos. Vamos ver se você vai pensar junto comigo. Aí agora nós lemos aqui: aquele que supre a semente, aquele que semeia, e o pão, aquele que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente. Quem você acha que levou os 12 cestos de pão?
A Bíblia não fala, mas eu não vou garantir, porque não se garante. Mas eu tenho quase certeza que foi o menino. Aí imagina, sobrou, está todo mundo saciado. Jesus olha para aquele cesto. Os discípulos olham para Jesus e agora? Dá para aquele que semeou. Devolve para aquele que semeou. Aquele que semeia no reino de Deus, certamente a sua semente multiplicará. O maior investimento é o reino de Deus. Aí imagina aquele menino, ele está no meio de uma multidão. Daqui a pouco ele está levando para sua casa, para os seus irmãos, para alguém da sua família, 5 pães e 2 peixes. Só que ele viu uma necessidade. Ele falou assim: eu vou dar tudo que eu tenho. O pouco que você tem é a matéria-prima para o milagre que Jesus quer fazer em você. Ele chega com 5 pães e 2 peixes. E quando vê, ele chega em casa com 12 cestos cheios. Foi Jesus quem realizou. O maior investimento é o reino de Deus. O maior investimento é o reino de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o quanto pedirmos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu quero que você grave no seu coração aquilo que esse texto ele nos ensina. Existem 3 poderes que operam dentro de nós: o poder da obediência, o poder da gratidão e o poder do servir. Obediência, gratidão e servir. Isso faz com que os milagres aconteçam sobre a nossa vida. Você quer receber o milagre de Jesus? Ande em obediência. Independente se você está entendendo ou não, obedeça, faça. Seja grato por tudo que você tem. A Bíblia fala que Jesus ele ergueu os céus e ele deu graças. Ele agradeceu. Seja grato por aquilo que você tem. E servir. Se existe algum necessitado, sirva. O pouco que nós temos é a matéria-prima para o milagre que Jesus quer fazer nas vidas das pessoas que te conhecem. Você carrega algo dentro de você. E Jesus ele quer realizar o milagre. Amém? Se você quer viver uma vida de milagre, vamos vir aqui à frente junto. O menino entendeu. O menino entendeu que ele precisa estar no ambiente aonde Jesus está manifestando o seu poder. Quando nós estamos num ambiente onde a presença de Jesus está, tudo é transformado. A nossa casa, a nossa vida, a nossa família. E o mesmo Deus que operava no passado é o mesmo Deus que opera hoje. Nós temos visto os milagres e coisas que têm acontecido, e coisas que Jesus tem feito, porque Ele é o mesmo. Sabe quem que mudou? Nós. Porque Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Obediência, gratidão e servir. Meu irmão, obedeça. A palavra de Deus ela é carregada de princípios. E todo princípio ele aponta uma promessa. Muitas vezes nós deixamos de cumprir os princípios de Deus e clamamos pela promessa. Só que Elias, ele só clamou pelo fogo quando ele organizou aquilo que estava na mão dele de fazer. Quando ele organizou o altar. Quando ele fez aquilo que ele podia fazer.
Talvez você fale assim, mas eu já fiz de tudo. Agora Jesus entra em cena. Agora o milagre vai acontecer. Nós estamos num ambiente onde os milagres estão acontecendo. Talvez você não está enxergando, você não está vendo, mas existem milagres que estão acontecendo. Existem portas que estão sendo abertas. Existem enfermidades que estão sendo curadas. Existem pessoas que foram condenadas no leito de hospital e hoje estão de volta. Porque o nosso Jesus, Ele faz milagres. Nós estarmos aqui hoje, nós somos um milagre. Talvez nem era para a gente estar aqui. Só que Ele faz infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Quando nós fazemos aquilo que é natural, aquilo que está na nossa mão, Jesus, Ele vem com o sobrenatural. Muitas vezes nós clamamos por um milagre dentro do nosso casamento. Mas você já fez aquilo que você tem que fazer? Entenda, uma manifestação sobrenatural só acontece depois de um movimento natural. Aquilo que ligardes na terra será ligado nos céus. Ou seja, um movimento em obediência na terra, eu ativo uma liberação do sobrenatural dos céus. Quando eu ando em obediência, e muitas vezes nós queremos alguns milagres específicos, mas a gente não faz aquilo que nós precisamos fazer. Faz um milagre no meu casamento. Está tratando bem a esposa? Está pedindo perdão? Está fazendo a sua parte? Já fiz de tudo, agora Jesus vem. Você já fez de tudo? Agora Ele vai vir. Agora vocês vão ser transformados. Mas enquanto você não fez de tudo, faça o que está na sua mão de fazer. A matéria-prima do milagre está em você. O pouco que você tem é tudo que Ele precisa para realizar o milagre na tua casa. O pouco que você tem na mão da pessoa certa alimenta muitos. O pouco que você tem. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não. Você pode, você consegue sim. Faça o que está na sua mão para fazer. Você lembra da história do azeite da viúva? Ela procura o profeta. Estão querendo levar os meus filhos escravos, meu marido morreu, eu estou endividado, o que eu faço? O profeta pergunta para ela, o que você tem em casa? Ela diz assim, eu não tenho nada. Só um pouquinho de azeite. Então, existe algo, existe um pouquinho de azeite. Sabe o que o profeta fala? Vai na vizinhança e começa a pegar botijas emprestadas. Vai nas suas vizinhas e começa a pegar botija emprestada. Faz o natural, faz aquilo que está na tua mão para fazer. O resto deixa comigo. Vai e faça. Agora pensa comigo. E se aquela mulher tivesse problema com os vizinhos? Ah, eu não me dou com fulano. A Bíblia fala que se depender de mim, que se depender de nós, tereis paz com todos. O problema é que nós arrumamos inimizades no caminho, nós arrumamos problemas no caminho, e às vezes aquela pessoa, ela teria o suporte, o recipiente para o milagre da minha vida. Nós precisamos entender que nós precisamos amar as pessoas, não comprar briga com elas. Existe um poder que opera em você. Gratidão, servir, obediência. Ah, mas eu fui ferido. Jesus fala que se você tomar um tapa, o que tem que fazer? Revidar. É princípio. Tem outro. Porque se depender de mim. Ah, mas eu não sou cavalo do diabo. Se mandar você andar 1 milha, caminhe 2. Vai junto. Agora imagina se aquela mulher tivesse problema com a vizinhança inteira. O milagre certamente não aconteceria. Existem milagres que você precisa, que está nas suas decisões,
está na sua mão. Não transfira para Deus uma responsabilidade que você tem que fazer. Não busque inimizades em lugares que não precisa. Porque aquela pessoa que muitas vezes você comprou uma briga, é a pessoa que ela tinha suportes para que você carregasse milagres. Sabe o que acontece? Ela começa a encher a sua casa de vasilhas. E o pouco de azeite que ela tinha, ela começou a derramar. E as vasilhas começavam a se encher. O pouco começou a derramar e as vasilhas começaram a se encher. E quando acabou as vasilhas, quando acabou o recipiente, o milagre cessou. Quando o recipiente que recebia o milagre acabou, o milagre cessou. E agora aquela mulher começou a vender aquele azeite. E a Bíblia fala que com o dinheiro do azeite ela pagou todas as suas dívidas e ela viveu o resto da vida ainda. Sabe por quê? Ela só queria pagar uma dívida porque os filhos iam ser escravos. Só que ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Ele não se move pela tua necessidade, ele se move pelo teu posicionamento. E quando nós ministramos, se você quer viver algo sobrenatural, mova-se. Não é porque eu estou falando, mas é pelo movimento que você crê. Começa a pegar vasilhas, pega o irmão do celular, ei, pega uma vasilha, vamos junto comigo, o milagre vai acontecer. Começa a carregar recipientes que vão te conduzir a lugares, que vão ser recipientes que vão encher e transbordar de milagre. O prazer de Jesus é fazer milagre. E nós queremos milagre. Só que se a gente não organiza o natural, o sobrenatural não acontece. Sabe o que a Bíblia fala? Que antes de eu ofertar no altar, eu preciso consertar com o meu irmão. A minha oferta não é aceita no altar se eu tenho problema com os irmãos. A minha oferta, mas eu estou ofertando, ela não é aceita se eu tiver problema. Só que ele fala, deixa a oferta, conserta com o teu irmão, reconcilia-te, faça o natural, oferte, porque o sobrenatural vai acontecer. O menino entendeu. O menino depositou tudo. O menino, ele não construiu problemas de relacionamento com ninguém. Ele veio na multidão e ele viu uma oportunidade, eu vou entregar tudo. Ele voltou. Ele voltou transbordando. Sabe o que acontece quando você entende? Quando você se entrega, quando você faz a sua parte, você volta saciado e transbordando, porque Ele faz infinitamente mais. Se você quer viver algo sobrenatural na sua vida, eu convido você, por favor, vem aqui à frente. Quando nós ministramos, vamos ter um momento de gratidão, obediência. Gratidão, obediência. Gratidão, obediência. Gratidão, obediência. Gratidão e obediência. Gratidão e obediência. Porque quando eu sou grato, quando eu obedeço, eu começo a servir. E Deus nos chamou para servir. Deus nos chamou para servir. Você foi chamado para servir. E a matéria-prima do milagre que você precisa está com você. Talvez você fale assim, mas eu não tenho nada, eu não tenho mais força. Só que você está num ambiente onde os milagres acontecem. Certamente Ele faz infinitamente mais daquilo que a gente pede. Ele faz infinitamente mais daquilo que nós necessitamos, porque Ele não quer agir na nossa necessidade. Ele quer fazer mais. Não é sobre alimentar uma multidão, mas é sobre ensinar uma geração. Entenda, passou algum tempo, a fome continuou. Existem situações que a gente passa que é para nos ensinar. Passou algum tempo depois, talvez umas 8 horas depois, eles começaram a ter fome de novo.
Só que o ensinamento, olha quantos 1000 anos passaram e nós estamos falando de novo. Existe um ensinamento, Jesus ele faz milagres, talvez a fome está continuando, mas o milagre acontece, aquele que fez uma vez, ele faz de novo. Sabe por quê? Porque tem a segunda multiplicação na Bíblia. Se ele fez uma vez, ele vai fazer de novo, ele vai realizar de novo. Talvez você esqueceu aquilo que você já viveu, talvez Deus já te curou e você esqueceu, ele faz de novo. A glória da segunda casa, certamente é maior, e é maior do que a da primeira. Aquilo que ele fez uma vez, ele faz de novo. Ele faz de novo porque ele é Deus, porque ele é Deus, porque ele opera milagre, porque ele faz além daquilo que a gente precisa. Ele é Deus, ele é Deus, e ele vai fazer de novo, ele vai fazer de novo. Se você entrou aqui com um problema que há muitos anos você carrega, talvez Deus ele já te tirou desse buraco e você entrou de novo. Sabe o que ele vai fazer nessa noite? Ele vai te tirar de novo, ele vai te tirar de novo, ele vai te levantar de novo, porque aquele que te resgatou uma vez, ele te resgata uma, ele te resgata duas, porque ele é fiel. Talvez ele já te tirou da depressão um dia e você está se afogando de novo, ele te tira de novo, ele faz de novo. O nosso Deus faz de novo, ele faz. Comece a adorar. Se você ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Bem sei eu que tudo pode, e um dos teus planos podem se frustrar. Existe um ambiente sobrenatural aqui. É tua, Identifique o ambiente. Identifique o ambiente. um dos teus planos Não se distraia. podem se frustrar. Não se distraia, não se distraia, não se distraia, se renda. Nenhum dos teus planos Não se distraia, se renda. Não se distraia, se renda. Existe um ambiente de milagre. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, Sinta o a terra ambiente. pode se abalar, Sinta o ambiente. mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Mas se teu barco parecer que vai naufragar,
coração está trazendo dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, andando sobre as águas, está dando uma ordem para. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ele Te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, declare. ninguém pode te levantar. Ninguém vai impedir. Frustrarão, não se frustrarão. Ah, Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. ninguém pode impedir o agir de Deus. Se Ele tem um plano contigo, e Ele tem um plano contigo, e Ele tem esse plano contigo, e Ele tem esse plano contigo, você tem um plano, e Ele tem, ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Ele dá ordem aos seus anjos ao seu respeito, para te guardar, para te proteger. É Ele quem te cuida, é Ele quem te guia, é Ele quem te guarda, é Ele, é Ele, é Ele. Pode o vento soprar, mas nada vai impedir o agir dEle. Nada vai impedir os planos dEle. Os planos dEle não vai ser frustrado. Os planos de Deus não são frustrados. Você vai viver o milagre que você precisa. Você vai enxergar o milagre. Todavia se alegre, se alegre, se alegre. Todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça e não haja, e o produto da oliveira. Figueira não floresça e não haja verde, e o produto da oliveira todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a o choro dura uma noite.
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, que não haja e o produto da todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça. Nós acabamos de declarar: se o choro dura uma noite. Talvez você tenha vivido dias de choro. Talvez você tenha vivido dias de tristeza. Talvez você tenha vivido dias escuros. Talvez a alegria foi roubada de dentro do seu lar. Talvez você já não consegue mais se alegrar. E nós acabamos de declarar aqui: o choro ele só dura uma noite. Sabe o que acontece? O dia está chegando. O dia já está clareando. O dia já está clareando. O dia já está clareando. As circunstâncias já estão mudando. As circunstâncias já estão mudando. Ele está nos ensinando que ainda que a figueira não floresça, sabe o que acontece? Muitas vezes a necessidade bateu, muitas vezes a escassez bateu, muitas vezes está faltando algo, mas Ele está ensinando: continue alegre, porque não é sobre uma condição, é sobre um entendimento, não é sobre uma situação, mas é sobre uma palavra. Não é sobre a circunstância que você vive, mas é sobre a atitude que você tem. É sobre a atitude. Ah, mas eu tenho pouco. Se alegre com o pouco. Se alegre com o pouco. Ainda que a figueira não floresça, todavia se alegre. Todavia se alegre. Todavia se alegre. Se alegre em Deus. Se alegre em Deus. O choro só dura uma noite. E o dia está clareando. Bote a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. E repita comigo assim: Senhor Jesus, eu vou viver uma vida de milagres. Eu nunca mais vou duvidar. Eu tenho certeza que essa circunstância não é para me derrubar, é para me ensinar. E eu vou aprender. E eu vou viver os melhores dias da minha vida. A minha dor se transformará em alegria. A minha tristeza se transformará em riso. As minhas dificuldades serão como chaves de ativação para outras pessoas. Aquilo que eu carrego, eu ativo agora. E eu vou liberar sobre essa geração. Sobre essa geração. Sobre essa geração. A minha vida é um testemunho vivo de que Deus nunca me deixa sozinho. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus. Vai deixar O desespero me tomar, não.
Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Mas eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais eu posso. Mas eu sei que tenho crido, também. Mas eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, amém. Enquanto você vai retornando para o seu lugar, vamos continuar se alegrando no Senhor. Glória ao nome de Jesus. Alguns anúncios para fazer aqui. Você pode sentar, pode sentar. Uma alegria, uma noite como essa, do transbordar da presença de Deus, uma palavra que vem revelada para ativar as nossas vidas mais uma vez. E é com muita alegria que eu vejo tudo isso